A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma satisfação poder novamente nos dirigirmos aqui a cada um de vocês. Durante este período de tempo, nós estamos fazendo aqui os devocionais com os nossos funcionários no CETADB e o texto bíblico que estamos lendo é justamente o primeiro livro de Samuel. E durante a leitura me chamou a atenção justamente um aspecto ligado à vida de Eli. E aí eu vou fazer o destaque aqui de que, assentado em uma cadeira, Eli testemunhou momentos importantes da sua vida, até o ponto do nascimento de Icabô, o seu neto, filho de Finéias. Observemos aqui a palavra do Senhor. No capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Ana foi ao templo orar, buscar ao Senhor. E ela instava com o Senhor e buscava com veemência ao Senhor porque ela queria ter um filho. Ela queria que Deus a presenteasse com um filho. Enquanto ela orava, enquanto ela buscava a Deus, enquanto ela perseverava em oração diante do Senhor, Eli estava de longe, assentado em uma cadeira, e ali ele observava Ana. E ele a teve por embriagada. Por quê? Porque ele observou que Ana falava, porém não se ouvia a sua voz. E o texto bíblico diz que Ana orava ao Senhor em seu coração. Fato é que Deus justificou a oração de Ana e lhe concedeu o filho desejado, Samuel. Após o desmame, então, ela sobe para o templo para dedicar Samuel ao Senhor, ao trabalho do Senhor, e ali ele fica para o serviço do Senhor. Então, entenda comigo que o Samuel nasceu, não é? O Samuel nasceu, ele se desenvolveu como criança, ele se desenvolveu como um jovem e passou então a servir ao Senhor no templo ao lado de Eli. Olha que lindo que é a experiência de Ana com o seu filho Samuel. Porém, no mesmo caminho e paralelo a este, nós temos um exemplo ruim, não é? Um exemplo negativo, digamos assim, que é o de Eli com os seus filhos Ofni e Finéias. Porque a Bíblia diz que os moços, filhos de Eli, desagradavam a Deus dia após dia, porque não respeitavam as ofertas que o povo trazia para sacrifício ao Senhor. E isso era mal diante do Senhor. E isso também era mal diante do povo, porque o testemunho que se dava a respeito dos moços, filhos de Eli, eram dos piores. De modo que, assentado em uma cadeira, nós vamos observar que Samuel, ele vivenciou todas essas experiências e ainda que tenha repreendido os seus filhos, porque a Bíblia o diz, ele não foi veemente a ponto de fazer com que eles mudassem, ou de que eles tomassem uma posição e fizessem aquilo que era bom à vista do Senhor, e dessem bom testemunho das coisas do Senhor diante do povo. Então, em função disso, ele assiste, na verdade, a derrota espiritual e a ruína da sua família. A ruína da sua família. Observe, porque a Bíblia diz que Eli estava sentado em uma cadeira. Quando chega um e diz para ele, olha, o que acontece é que os seus 2 filhos foram mortos e que a arca foi tomada. A arca foi tomada. A arca que era o testemunho de Deus para com o povo, era na verdade ali aquilo que havia restado de tudo aquilo da história do povo no Antigo Testamento, antes da história que se passa aqui no primeiro livro de Samuel. Meu Deus, que situação difícil! A Bíblia diz que ao ouvir este relato, o Eli estava sentado em uma cadeira e desta cadeira ele cai para trás, quebra o seu pescoço e morre. Ao ser informada, a esposa de Finéias, que estava grávida, na ânsia da morte, porque ela havia sido informada que agora o seu esposo e seu sogro eram mortos, e ela grávida, na ânsia da morte, ela entra em trabalho de parto e nasce então o seu filho, neto de Eli. E ela pede que seja colocado o nome do menino de Icabô. Icabô é uma palavra hebraica que significa foice a glória de Deus.
passou-se a glória de Deus. E ela diz isso justamente mencionando aspectos importantes da história, da experiência que estava vivendo. Veja o texto de 1 Samuel, no capítulo de número 4, o texto a partir do versículo 20 diz assim: ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido que havia falecido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Esta experiência vivida pela família de Eli. E observe que desde o começo até o fim da sua vida, Eli assentado em uma cadeira. E por que é que eu resolvi fazer esse destaque e compartilhar com vocês esta experiência da família de Eli? Porque nós observamos que possivelmente, se Eli tivesse tomado uma outra postura, se ele tivesse tomado um posicionamento um pouco mais enérgico e tivesse dado um rumo diferente para a sua casa, para os seus filhos, essa história não teria esse desfecho assim como teve. Nós observamos que a falta de interesse que Eli demonstrou em estar envolvendo com os problemas das pessoas fez com que ele perdesse a percepção dos problemas que ele estava vivendo dentro da sua própria casa e não tivesse dado a devida importância para os problemas que vivia. Então nós devemos, na verdade, estarmos mais próximos de Deus, mais ainda íntimos do Senhor, ligados ao Senhor, buscando a presença do Senhor dia após dia e constantemente, para que tenhamos exatamente esta percepção, para que possamos discernir pelo Espírito todas as coisas que estão nos cercando e possamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O nosso desejo é que possamos sair da posição do comodismo, do conforto que é o estar assentado e levantarmos e estarmos espiritualmente em pé na presença do Senhor para sermos ministrados por Ele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.